Olá, seja bem-vindo ao Pré-Calouro e à aula de História. O material dessa aula se encontra no aplicativo, disponível nas versões Android e iOS. E hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas. A Era Vargas se refere aos 15 anos de governo de Getúlio Vargas e foi dividida para fins didáticos em 3 fases. Na primeira fase, nós temos o governo provisório, marcado pelo fim da chamada República Velha e a organização do país. Vargas, ao tempo em que estrutura essa administração, ele centraliza o poder em suas mãos. E nós vamos ter aí alguns avanços, principalmente no que se refere à legislação dos trabalhadores e à criação, por exemplo, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e também do Ministério da Saúde. Também nesse primeiro momento do governo de Getúlio Vargas, vamos contar com a insatisfação dos paulistas, que se sentem colocados de fora do governo central. Explode um levante revolucionário que ficou conhecido como MMDC, as iniciais de revolucionários mortos em confronto com as forças do governo. Esses revolucionários eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, partindo já da morte desses rapazes, vai explodir em 1932 a Revolução Constitucionalista, ou Guerra Paulista, que foi duramente reprimida por Getúlio Vargas. Porém, com o intuito de apaziguar os ânimos com os paulistas, ele acaba concedendo alguns cargos para os membros da elite política local e põe fim de vez ao levante se consolidando no poder. É importante lembrar, principalmente no que diz respeito à história do Amazonas, que esse levante teve seus reflexos aqui na chamada Batalha Naval de Itacoatiara, onde as forças favoráveis ao governo se confrontaram com aqueles que apoiavam os ideais paulistas. Outro importante marco desse primeiro momento do governo de Getúlio Vargas vai ser o Código Eleitoral de 1932, principalmente por prever o direito de voto às mulheres, que há muito tempo vinham lutando por isso. Desde o final do século XIX, nós já temos movimentos aí nesse sentido de trazer as mulheres ao cenário político e esse Código de 1932 acaba trazendo essa possibilidade para as mulheres. Depois desses levantes, ficou impossível que Getúlio Vargas governasse sem trazer para o cenário político nacional uma Constituição. Então, começou a ser elaborada a Constituição de 1934. A partir da promulgação desta Constituição, temos a nova fase do governo de Getúlio Vargas, a chamada fase constitucional. Na fase constitucional do governo de Getúlio Vargas, 2 grupos políticos vão roubar a cena. Vão ser a A e B, a Ação Integralista Nacional, sob a liderança de Plínio Salgado, que tinha por lema Deus, Pátria e Família, com uma orientação fascista, procurava a integração nacional. O seu cumprimento era o Anauê, você é meu irmão. E eles também utilizavam aí a sigma, uma letra grega, como símbolo para representar a união de todas as forças. Por outro lado, nós vamos ter um grupo com orientação comunista, que vai ser a Aliança Nacional Libertadora, que vai contar aí com a liderança de Luiz Carlos Prestes. Esse grupo vai receber o apoio de estudantes, operários, parte da classe média e militares de baixa patente. Em novembro de 1935, esse grupo de orientação comunista tenta tomar o poder, no que a gente vai chamar de intentona comunista. Porém, devido aí a pouca organização ainda e a quantidade de adeptos a esses ideais que não era suficiente, ele acaba sendo sufocado pelo governo. Luiz Carlos Prestes é preso e a sua companheira
Olga Benário é entregue às forças de Hitler na Alemanha, já que ela era judia e acaba morrendo nos campos de concentração. Um importante destaque desse momento vai ser o voto feminino, consolidado na Constituição de 1934. Também nós vamos ter aí nesse momento a criação de um ministério para acompanhar de perto o processo eleitoral dentro do nosso território. No entanto, essa Constituição não agrada às intenções de Getúlio Vargas, que acaba utilizando a intentona comunista como desculpa para tomar o poder de maneira ditatorial, seguindo uma tendência mundial que pode ser vista principalmente na Europa. A partir desse momento, de todo o trabalho que ele tem para arquitetar um possível golpe, que é dado em 1937, vai ter início uma nova fase do seu governo, que é a fase ditatorial, conhecida como o Estado Novo. A partir de 1937, tem início a fase ditatorial do governo de Vargas, conhecida como Estado Novo. Essa fase se estende até 1945 e tem início a partir do Plano COI, um suposto ataque comunista que tomaria o poder no nosso país. Na verdade, Vargas se aproveita da intentona comunista de 1935 para implantar um medo no território nacional e outorgar a Constituição de 1937, apelidada de Polaca, pela sua inspiração na Constituição da Polônia, que possuía um caráter fascista. As principais características desse momento de governo são o populismo, o anticomunismo e a influência fascista. No período ditatorial, nós vamos ter a criação do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, e do Departamento de Imprensa e Propaganda. Uma marca dos regimes ditatoriais é a intensa propaganda que ele faz a respeito dos seus feitos e o controle de tudo que é publicado pela imprensa e pelos demais meios aí de comunicação. Em 1943, vamos ter aí a criação da CLT, que consolida as leis trabalhistas do nosso país e se torna aí a grande marca registrada do governo de Getúlio Vargas. O importante acontecimento desse período é o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, através dos Acordos de Washington. Esses acordos foram firmados com os Estados Unidos e previam aí fortes investimentos econômicos dessa grande potência mundial no nosso território e, em contrapartida, nós forneceríamos aí principalmente matéria-prima para a indústria bélica. É nessa época que nós vamos ter aí a fase dos soldados da borracha, homens recrutados aos milhares para explorar essa matéria-prima e enviar à indústria bélica. Em relação à Amazônia, nós vamos ter aí no governo Vargas a presença forte dele dentro dos acordos de Washington, que trouxe a sobrevida da borracha, onde teve como consequência aí a chamada Batalha da Borracha, 60 mil trabalhadores recrutados para explorar essa matéria-prima aqui nas florestas em duríssimas condições de trabalho, e após a guerra esses trabalhadores não tiveram aí o devido reconhecimento, mas essa é uma outra questão. Nós vamos ter também aí a participação do Amazonas na Segunda Guerra Mundial, onde os historiadores não conseguem, ou não conseguiram ainda, precisar o número de soldados que foram para a batalha. Sabe-se que cerca de 30 morreram e 700 retornaram, mas que esses soldados participaram ativamente da tomada de Monte Castelo, na Itália. Em 1934, o Serviço de Proteção ao Indígena está atrelado ao Ministério da Guerra e à Proteção das Fronteiras. Em 1939, ele passa a ser atrelado ao Ministério da Agricultura, onde o governo entende que o indígena deve ser estimulado a participar ativamente das práticas indígenas. Nesse mesmo ano, nós vamos ter a criação do Conselho Nacional de Proteção ao Indígena, presidido pelo Marechal Cândido Rondon, que tem a função de presidir todas as ações ligadas aí à proteção ao índio e também à proteção da sua cultura.
Vamos testar o nosso conhecimento agora respondendo questões anteriores da VUNESP, voltadas aí para o vestibular da UEA. Mas antes eu quero dar para vocês algumas dicas sobre como responder questões em história. Façam uma leitura atenta do enunciado. Não deixe passar nenhum detalhe. Em relação às imagens, observe o autor e o ano em que a obra foi realizada. Tente absorver todos os elementos do contexto. Essa questão que nós vamos discutir agora está baseada em uma tela. Ela mostra bem como esse enunciado deve ser explorado ao máximo para que a gente consiga aí chegar até a alternativa correta. Vamos aí a essa leitura. UEA 2014. Comparando-se à imagem do país propagada pelos discursos oficiais e governamentais em 1944 e o conteúdo da tela, é correto afirmar que, letra A terra era fator de riqueza e de progresso da nação em toda a extensão do território brasileiro. Bem, a gente sabe que sim, até os dias atuais o Brasil é um país com uma tendência agroexportadora. Mas, se tratando do momento do governo de Getúlio Vargas, sabemos que ele deu especial atenção ao meio urbano e à industrialização, o que já deixa de fora essa alternativa. Letra B. O salário mínimo estabelecido e concedido pelo governo era insuficiente para a sobrevivência familiar. Vargas vai ficar conhecido justamente aí pelas suas políticas em relação aos trabalhadores, que, embora ambíguas algumas vezes, acabaram por beneficiá-los. Então, a letra B também já fica de fora. Alternativa C. O artista mostrou o caráter do desenvolvimento socialmente excludente promovido pelo Estado getulista. Essa questão vai estar correta principalmente pelo fato de que Getúlio foi bastante criticado por não ter olhado aí para as camadas rurais. Ele se voltou principalmente para os trabalhadores urbanos. Vamos observar outras duas e tentar identificar por que elas não estariam corretas no contexto. Letra D. A arte é de grande importância na relação dos governos com as populações analfabetas do país. Isso mesmo, nós temos aí, às vezes, a arte sendo utilizada para educar, até mesmo para catequizar a população em alguns momentos, mas esse não é o nosso contexto, por isso que eu dei a dica para que vocês fiquem bem atentos aí ao enunciado das questões e principalmente na questão de imagens, atentem para os detalhes. A alternativa é: a sociedade brasileira das grandes cidades foi pouco favorecida pelo desenvolvimento econômico do Estado Novo. Pelo contrário, as camadas urbanas, a população das cidades, foram as mais favorecidas. Nesse caso, mais uma vez fica claro aí que a nossa alternativa correta é a C. O EA VUNESP 2015. O governo desempenhou um papel importante no crescimento econômico recente do Brasil. Em alguns casos, foi envolvido na atividade diretamente produtiva devido à natureza volumosa dos investimentos, como, por exemplo, o desenvolvimento da usina de aço de Volta Redonda durante a Segunda Guerra Mundial. Esse texto é de Carlos Manuel Pelaes. Nesse texto, o autor descreve um aspecto do desenvolvimento industrial do Brasil em que o Estado foi fundamental para, letra A, orientar a indústria para a produção de bens de consumo popular. Não era essa a intenção de Getúlio Vargas nesse momento. Getúlio tinha planos mais audaciosos. B. Suprir com estímulos a importação, a falta de matérias-primas. Pelo contrário, nós temos aqui bastante matéria-prima, então a letra B também não entra aí como certa nessa questão. Letra C. Acelerar o crescimento industrial em setores economicamente estratégicos. Aí nós vamos ter a nossa alternativa correta, porque era justamente essa a intenção de Getúlio Vargas. Fortalecer a nossa indústria através ali dos setores de base. Letra D. Evitar a presença de indústrias estrangeiras em território nacional. Institucionalmente, não havia como ele fazer isso, até porque isso prejudicaria as relações internacionais do nosso país, embora ele tivesse uma postura nacionalista e essa fosse a marca do seu governo. Letra E, impedir o agravamento da desigualdade social
no país. Nós não tivemos aí a consolidação de programas sociais que buscassem de fato impedir esse agravamento da desigualdade social. Então, por isso essa alternativa também é incorreta e se destaca aí a letra C como a nossa alternativa do momento. Na aula de hoje aprendemos mais sobre o governo de Getúlio Vargas. Vimos aí a sua política de desenvolvimento nacional, como ele organiza o país e como em um dado momento ele passa a governar de maneira ditatorial. Mas Getúlio não parou por aqui e vocês também não vão parar por aqui. Continuem os seus estudos, visitem o aplicativo e acessem o material. Bons estudos!